Bem-vindos a mais um Europa 28. Dizem que o turismo é de modas e Portugal está seguramente na moda. O ano passado foram batidos vários recordes neste setor, quer no crescimento das visitas, das receitas e, claro, da visibilidade. Campanhas mais eficazes e um contexto de instabilidade nos principais concorrentes do norte de África ajudaram a fazer de Portugal um destino de eleição. Poderia ser um destino paradisíaco a muitos quilómetros de distância. Mas estas praias de areia branca e mar azul ficam a poucos minutos de Lisboa. Os europeus estão cada vez mais interessados em viajar e Portugal entrou na rota dos destinos de eleição. Where are you coming from? From Munich. Munich. Yeah. You are here in Lisbon for holidays? Yes. Yes. For only 2 days. 2 days. So what do you think about Lisbon? It's your first time here in Lisbon? Second. Second. So you enjoyed so much that you are coming back, right? Right, and we will even come more times. It's really a nice city. What did you enjoy the most here in Lisbon? It's a city which is not too big, and you can see everything within small distances. That's really nice. What do you expect to find here? We expect to find a city with a lot of monuments and a lot of things to see, to watch, and a little bit of fun, like in the night, okay, and a good place to stay, like a nice place with a nice weather, we hope. Why did you choose Lisbon for holidays? We read in the internet. It's a beautiful city, and there are French people, Portugal to Greece, and decide to here. What do you expect to find here in Portugal? Good food, good weather, good beaches? I read for good food and music. What do you enjoy the most here in Lisbon? The cafes. No. The monument and the castle, things like that. A lot of sun, nice people, good wine and happy people. 2014 foi um ano de recordes para o setor do turismo. Portugal recebeu quase 16 milhões de turistas estrangeiros. E Lisboa foi mesmo a capital europeia onde o número de dormidas mais aumentou. As receitas do turismo cresceram acima dos 12% para os 10,3 mil milhões de euros. São meus convidados o secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, o gestor da TK Travel Equality e antigo presidente da APAFT, Vítor Felipe, e ainda o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Luís Veiga, e ainda o administrador do Grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Começaria pelo tema mais quente do momento, que é a greve de 10 dias agendada pelos pilotos da TAP. De que forma é que isto vai ter impacto no setor do turismo? Boa tarde. O inalienável direito à greve não impede o inalienável direito a que todos nós possamos apreciar a proporcionalidade em concreto do exercício desse direito. E o exercício do direito à greve durante 10 dias de uma empresa tão determinante para o turismo em Portugal e para a atividade económica de Portugal, reforço que o turismo é a principal atividade exportadora portuguesa, e vai causar, evidentemente, transtornos aos empresários portugueses, aos empresários do setor do turismo que vivem momentos de dificuldade há muitos anos e que precisam de mais anos de crescimento para poder voltar à sustentabilidade que tiveram no passado, aos trabalhadores dessas empresas que necessitam da sustentabilidade dos seus empresários e das suas empresas para poderem continuar a trabalhar, e de toda a economia que depende do turismo e que vai muito para além da hotelaria e da restauração, comércio e serviços. E, portanto, eu diria
que me parece evidente, mas o setor privado conseguirá com maior facilidade responder em concreto ao impacto que esperam uma greve destas, dizer que uma greve de 10 dias tem um impacto que vai muito para além do assinalar de um exercício de um direito. Tem a capacidade de colocar em causa não só a sustentabilidade de uma empresa, indeterminante para o setor em Portugal, como a rentabilidade de um ano que se esperava positivo para que o setor da hotelaria pudesse recuperar a sustentabilidade que teve antes da crise. Quer comentar exatamente no caso dos hotéis, qual é que é o impacto estimado desta greve de 10 dias? Sim, para além do que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, em termos de impacto e mesmo de valor para a empresa, porque é um ativo que fica muito desvalorizado e, portanto, estamos perante uma catástrofe, se isso for avante, esta greve. Nós medimos os números que esta greve poderia causar em termos de turismo e os números que apresentámos e tornámos públicos, 300 milhões de receita turística que se perdem, porque não são só os 10 dias, mas há 5 dias antes e 5 dias após em que a greve se reflete e, portanto, há um reflexo desses números, 1 milhão de dormidas que se perdem e cerca de 325 mil hóspedes que deixam de visitar o nosso país e passam para destinos concorrentes porque, entretanto, já começaram a cancelar as reservas. Portanto, do ponto de vista turístico, é uma catástrofe. Tendo em consideração também que o crescimento dos aeroportos em Portugal há dois drivers de crescimento, é o turismo e o tráfego. Portanto, o tráfego, portanto, todo aquele turista que passa por Lisboa, por exemplo, e que não fica em Lisboa, mas que representa também muitas dormidas em Lisboa, e isto representa cerca de 25% dos passageiros em Lisboa, mais de 4 milhões e meio de passageiros, portanto, preferem Lisboa e optam por Lisboa na passagem para outro continente ou para outro país europeu, como é o caso do mercado brasileiro. Portanto, tudo isto vai perturbar o turismo e tudo isto é catastrófico para o turismo neste momento. No caso específico do Grupo Vila Galé, já teve cancelamentos na sequência deste anúncio de greve dos pilotos da TAP? Já tivemos efetivamente aqui alguns cancelamentos e, portanto, nós subscrevemos inteiramente aqui os comentários que foram feitos. E, no fundo, também estamos aqui a ter uma sequência muito próxima de greves sucessivas que afetam gravemente a imagem da companhia aérea e, globalmente, a imagem do turismo em Portugal. E depois, tipicamente, em alturas críticas. Ou seja, eu recordo que a última foi na altura do final do ano, também uma época forte de turismo, e este arranque de maio, nós costumamos dizer que é quase que o arranque da época alta e da época mais forte, da temporada mais forte, marcado também por um fim de semana prolongado. E, portanto, estão a escolher momentos estratégicos para afetar mais seriamente. E, portanto, esta questão da proporcionalidade entre o direito que estão a exercer e depois aquilo que estão a afetar, parece-me desrazoável. E, portanto, acho que não há aqui muito mais a dizer. No caso específico de ser o feriado de maio, do 1º de maio, que está em causa, há o argumento de que se diz que é um feriado alimentado mais por turistas do mercado interno e não tanto externo. Esse comentário corresponde à verdade? E, portanto, que o impacto da greve seria um bocadinho atenuado por isso? Não, para nós, no caso específico das agências de viagens, é terrível. As pessoas nem têm a noção do que isto nos afeta. Para nós representa 50%, a TAP representa 50% das emissões de passagens aéreas neste país. É algo terrível. Eu estou convicto que a greve não irá avante, até porque as pessoas têm que ter bom senso. Isto é terrível, afeta vários setores e, propriamente, os mais afetados vão ser os trabalhadores da TAP. Não faz sentido nenhum. Inclusivamente, uma das queixas, parece, que há é contra esta atual administração da TAP, que já lá está há vários anos. As pessoas, talvez alguns, porque são gente bastante nova, segundo creio e segundo me disseram, esta greve está a ser fomentada principalmente pelos copilotos e pelo pessoal mais recente na companhia. Eles não têm noção do que era a TAP. A TAP, antes da chegada desta gente que está lá hoje na administração, que são pessoas que conhecem o negócio, sabem o que é aviação, sabem o que é transporte aéreo, era uma companhia em que aí realmente, eu na altura fiz parte de corpos sociais da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, e nós tínhamos a noção que a razão estaria toda do lado dos trabalhadores. Hoje em dia isso já não acontece. Esta greve, eu nem sequer está longe eu não consigo perceber por que razão existe esta greve. Porque esta greve, no fim de contas, vai afetar a própria companhia. Só se a ideia dos pilotos é arrebentar com a companhia. Que eu não creio que seja. O processo de privatização está seguramente entre as principais críticas dos pilotos. Sr. Secretário de Estado, estes anúncios consecutivos de greves e, sobretudo, como já dissemos aqui, em alturas cruciais para o turismo, podem pôr em causa o processo de privatização da companhia aérea?
Vamos lá ver, o processo de privatização é para seguir os seus termos e mal estaria o governo de um país que depois de um acordo assinado com os sindicatos, no sentido de assegurar que no caderno de encargos de privatização da empresa estivessem presentes as preocupações acordadas com os sindicatos, que o governo voltasse atrás, rasgando ele próprio um acordo que ele fez, apenas porque os sindicatos decidiram não cumprir integralmente com a sua palavra. E, portanto, eu volto a chamar a atenção para a proporcionalidade, não do exercício do direito à greve, mas dos concretos termos em que esse exercício vai ser feito durante 10 dias. A desproporcionalidade face aos efeitos que vai... Está confiante que eles vão reduzir o período de protesto? Repare, eu estou confiante que o bom senso vai imperar, que a palavra dada vai ser cumprida e que se vai ter em conta que os principais prejudicados por um exercício do direito à greve tal qual ele foi pré-anunciado vão muito para além daqueles que são aqueles que os trabalhadores da TAP em greve quereriam afetar. Acha que é aceitável uma companhia aérea ou uma empresa, por assim dizer, estar completamente refém de uma classe profissional dentro dessa empresa? Eu não gostava de classificar as coisas desta maneira. O que me parece que é importante realçar da parte do Governo é que a empresa necessita rapidamente de ser capitalizada, de encontrar um parceiro que a capitalize para que ela possa continuar a crescer. E a opção é entre uma empresa que pode crescer, e a privatização foi a forma que o Governo encontrou, ou uma empresa que vai continuar o ritmo que o último ano, com os problemas que trouxe, já demonstrou que seria o ritmo para o qual caminharia a TAP. E, portanto, a opção é esta. Não é uma opção nem ideológica, nem de pirraça. É uma opção pragmática de como tornar sustentável uma empresa que é determinante para o turismo em Portugal. Determinante para o turismo em Portugal parece ter sido também a discussão da criação de taxas, quer seja pelo município de Lisboa, quer seja para as dormidas, quer seja também para as chegadas. Tem receio que a moda das taxas tenha vindo para ficar? Na questão das taxas, eu gostava de salientar um ponto. As taxas não são apenas a aplicação de um montante aos turistas. E, portanto, a sua avaliação fazer-se sobre se 1 euro, ou 2 ou 3 é muito ou pouco para o turista pagar. Quando o setor privado do turismo está alavancado, endividado e com riscos de falência, praticam ainda preços muito abaixo daqueles que esperariam praticar, o mais provável é que quem vá suportar o valor da taxa não seja o turista, mas seja as empresas. E, portanto, dizer que a taxa vai recair sobre os turistas, do meu ponto de vista, parece-me ser uma ilusão. Em segundo lugar, o que me preocupa é o pressuposto que muitas das vezes está presente nessas taxas, de que os turistas chegam a uma cidade, gastam e vão-se embora sem deixar nada. Os turistas estrangeiros, só os estrangeiros, deixam na economia portuguesa, por hora, mais de 1 milhão de euros. E, portanto, achar-se que o turista é um fardo, é um ónus, que tem que ser taxado apenas porque vem cá usufruir, parece-me uma visão absolutamente errada e contrária àquilo que é o normal funcionamento de uma economia. E, portanto, dir-lhe-ia que parece que quando se fala em taxas, se deveria olhar primeiro para a situação do setor privado, que não é positiva neste momento, precisa de mais anos positivos como este para voltar a regressar à sustentabilidade que encontrou, e depois olhar-se para o turismo como uma oportunidade para a economia e não como uma oportunidade para o Estado ou para as autarquias coletarem dinheiro. Concorda que acabarão por ser os hotéis, no caso específico da taxa de dormidas, que acabarão por ter que absorver esta taxa e não a fazendo refletir nos seus clientes? Sim, vai acontecer isso, até porque era isso que ia acontecer há 2 anos em Aveiro, quando fomos, enfim, em defesa da hotelaria de Aveiro, são 16 hotéis e 4 alojamentos locais que nos pediram a HP para os ajudar, e portanto colocámos uma previdência cautelar ainda no âmbito da anterior autarquia, na anterior Câmara Municipal, e realmente quem iria pagar seriam os hotéis, obviamente, até porque é impossível definir que Aveiro tem massa crítica para pagar taxas turísticas quando existem concelhos mesmo ao lado que não iriam ter taxas. No caso específico de Lisboa e do Porto, que são os casos que estão em cima da mesa, nomeadamente o de Lisboa, veja o que é que aconteceu com a taxa da chegada ao aeroporto, em que a ANA se substituiu aos turistas, por considerar que era inoperacional recolher uma taxa
à saída do aeroporto, ou seja, colocar uma mesinha como esta, com uma banquinha, com alguém, meta lá €1 porque acabou de chegar ao aeroporto de Lisboa. Portanto, esta situação, por ser inoperacional, a ANA decidiu que iria pagar do bolso dela. Agora resta saber, esses 4 milhões de euros, porque é que foram retirados do regime de incentivos da ANA. Exatamente. Não vão ajudar o turismo nacional, certamente. Ou seja, esses 4 milhões iriam para potenciar mais turismo e iriam se calhar, incentivar novas rotas, alterações de voos, que é para isso que o regime de incentivos da ANA é utilizado, alterações de voos em horas de pico no aeroporto de Lisboa ou do Porto, por exemplo, mas sobretudo em Lisboa. E, portanto, esses 4 milhões são retirados da promoção, ou seja, do incentivo a novos voos e novas rotas, e são pagos à Câmara de Lisboa, com grande ponto de interrogação se é a Câmara de Lisboa que deve receber ou se são várias câmaras que devem receber. Portanto, tudo o que seja taxas sobre o turismo retiram competitividade a um destino como Portugal, nomeadamente pelo facto de ser um destino ultraperiférico na Europa. Portanto, é muito importante, ainda há pouco nós falámos da TAP, e a TAP, isto é um prejuízo, é uma catástrofe para o nosso destino. Porquê? Porque nós somos um país que vive do tráfego aéreo e, portanto, as pessoas praticamente, ou mais de 80% dos turistas utilizam o avião para chegar a Portugal, para não falar dos Açores e da Madeira, como é óbvio, mas em Portugal continental. E, portanto, esta questão das taxas para nós é preocupante porque, tendo agora a ANA substituído aos turistas, se virmos que os hotéis se vão também substituir aos turistas, então... O setor fica duplamente a perder. Só falta também os portos de Lisboa e depois de Matosinhos e de Leixões também se substituírem também aos turistas e pagarem também à Câmara do Porto também as taxas pela chegada dos cruzeiristas. Portanto, chegamos aqui, isto é um círculo vicioso e não conseguimos sair daqui. Portanto, eu acho que é altamente prejudicial aquilo que se pretende e é essa tomada de posição que nós temos tido desde o início, tanto para Aveiro como para Lisboa como para o Porto, será sempre assim. Mas a verdade dos factos é que a grande maioria das cidades europeias até cobram taxas de dormida e não é por isso que o seu número de visitas é afetado. Eu, pessoalmente, sou, em princípio, contra todas as taxas, porque, conforme disse o Luís Veiga, isto só vem a honorar o nosso produto. Para nós, em Portugal, o turismo tem uma importância que toda a gente sabe. Chamemos a lança da nossa economia. E vem agravar, nós não estamos sozinhos na Europa, temos mais concorrentes que não cobram estas taxas. Mas não é só isso. Isto é bom também falar de outras taxas. É bom falar o aumento de taxas que a ANA já fez desde que foi privatizada. Também se calhar não fazia sentido privatizar a ANA, mas enfim, eu aí penso que foi uma asneira, eu pessoalmente, não sei. Era uma empresa que seguramente dava receita. Muito rentável e se calhar também já não tinha aumentado umas 4 ou 5 vezes, as taxas já foram aumentadas. Isso vem em Diário de Governo, é fácil de consultar. Outra que também não percebo é o caso do IVA. A IVA na restauração é uma pouca vergonha o que se está a cobrar. Nós comparamos com os nossos concorrentes, o IVA na restauração cá em Portugal são 23%, em Espanha são 6%. 10% já. Portanto, isto o Governo também se devia preocupar com isso. E penso, o Sr. Ministro da Economia era um anti-aumento de IVAs, entretanto foi para o Governo, as coisas mudaram. Acho que também era interessante nós abordarmos esse tema. E como uma nuance, e agora acabou de falar, eu esqueci-me de refletir. Podem não ser só os hotéis a pagar a taxa, mas também os tour-operadores, com a contratação que têm feito. Portanto, há vários, na cadeia de valor do turismo, há aqui vários intervenientes que poderão vir a ter que pagar a taxa em substituição dos próprios turistas e mesmo os tour-operadores vão ter que fazer isso perante a contratação. Nós estamos em concorrência com outros países e temos de ser competitivos para podermos continuar a manter o nível de crescimentos que temos tido nos últimos anos. Só aqui um pequeno parênteses para responder à provocação que lhe foi lançada. Há alguma margem agora que estamos quase em início de preparação do novo Orçamento de Estado para podermos fazer um ajuste à taxa do IVA para os restaurantes? Do ponto de vista da competitividade do setor do turismo português para conseguir captar turistas estrangeiros, nós estamos cientes de que o preço da hotelaria é determinante. É por isso que o IVA da hotelaria é de 6%, é o segundo mais baixo de toda a Europa. É esse preço de hotéis que determina que os turistas possam ou não vir a Portugal. E têm sido os turistas estrangeiros, aliás, a ser um aliado forte da restauração,
que vive um momento de desafio. Eu não nego isso com o IVA que foi aplicado. Mas do ponto de vista de competitividade do setor do turismo, o Governo recusou aquilo que algumas vozes, inclusivamente do setor do turismo, tinham sugerido, que era aumentar o IVA da hotelaria para 13% e baixar o da restauração para 13% uniformizado. Porque nos parece, neste momento de competitividade, que é importante que os hotéis possam praticar os seus preços com o IVA a 6%. Mas também do ponto de vista da receita, era mais vantajoso, se calhar, ter... Repare, é importante aqui garantir a competitividade do setor e dizer, como aliás o Governo tem repetido sempre que fala dos resultados do setor do turismo, que foi um ano muito positivo, mas precisamos de mais anos como este. As empresas do setor do turismo não vivem tempos... umas viverão melhor do que outras, evidentemente, claro, mas não vivem tempos fáceis. Dizer outra coisa, a circunstância de algumas cidades europeias terem optado por taxar os turistas não nos deve levar a taxar imediatamente. Nós não podemos copiar apenas os maus exemplos, deixando os bons exemplos para mais tarde. E há uma diferença entre destinos que têm uma procura constante, madura, que é o caso de Veneza, ou o caso de Paris, de destinos que só agora, fruto de um trabalho de muita gente, mas entre os quais o trabalho de promoção que temos feito nos últimos anos para melhorar, começaram de facto a estar, como diz, na moda. Nós preferimos utilizar a expressão de termos colocado Portugal no mapa. E, portanto, vamos deixar que o destino fique maduro, que a procura fique constante, que a hotelaria pratique preços que são preços que têm que ver com os serviços que cobram e que, então sim, possamos ter massa crítica para pensar se podemos ou não fazer honorar aos turistas, com 1, 2, o que for, a sua presença aqui. Mas fugiu à minha pergunta. Há margem ou não para no próximo Orçamento de Estado rever o IVA? Peço desculpa, eu não quis fugir à sua pergunta, mas respondo da forma que sempre tenho respondido. Qualquer antecipação de matéria orçamental cabe aos titulares da pasta das finanças ou aos seus secretários de Estado anunciar. Mas é algo que a economia tem pedido? Ou tem mostrado algo que foi debatido nos orçamentos anteriores e como é público. Neste momento, sobre o próximo Orçamento do Estado, não me compete a mim fazer qualquer tipo de antecipação. Certíssimo. Gonçalo, do seu ponto de vista, obviamente vocês têm unidades hoteleiras não só em Portugal, mas também no exterior. Vocês estão a pensar, em 2016, cobrar taxa de dormidas aos vossos hóspedes? E pergunto-lhe se nas unidades que têm fora, se em alguma esse tipo de taxa é cobrada. Não, nós neste momento, com os hotéis que temos no Brasil, não é cobrada nenhuma taxa semelhante e também, contrariamente àquilo que tem sido um bocadinho transmitido, que é na Europa toda há uma série de cidades a cobrar, o número de cidades na Europa que cobram taxas turísticas é muito pequeno. Ou seja, face ao número de cidades que a Europa oferece e de destinos que a Europa oferece, o número de cidades que cobram a taxa é uma minoria. Portanto, eu acho que seguir também os maus exemplos não é efetivamente o caminho e muitas destas cidades, para além de estarem consolidadas, têm muito outro tipo de movimento de negócios, são bases sustentadas e criadas de movimentação de negócio e de turismo corporate que também não acontece em Lisboa. E, portanto, eu acho que não temos que ter pressa a seguir, não sabemos se é um exemplo a seguir sequer e, portanto, esta precipitação de que, no fundo, deixa-me encontrar uma forma fácil de financiar e de equilibrar os orçamentos dos municípios à base de uma taxa que podem dizer que não vai recair sobre os municípios e, portanto, é relativamente fácil de implementar. Do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, não me parece efetivamente o caminho. Eu acho que o caminho tem que ser perceber como é que se equilibra os orçamentos camarários e depois a seguir, e depois para que é que essa taxa vai ser utilizada. E, portanto, também estamos absolutamente de acordo que acho que não vejo o caminho e depois até o perigo disto começar a ser replicado pelas inúmeras cidades e destinos no país é efetivamente muito perigoso. Aliás, e assim que foi anunciado Lisboa, o Porto começa logo a pensar nisso e a seguir ao Porto podem vir mais meia dúzia de cidades. E efetivamente, quando se fala e se tenta ridicularizar um bocadinho o valor, a dizer que é um valor baixo, é um bocadinho de falta de experiência do que é que se passa na negociação do dia-a-dia dos preços da hotelaria, em que às vezes passam-se tardes inteiras a discutir 50 cêntimos num contrato com um distribuidor e onde não se consegue muitas vezes aumentar preços de €1 de um ano para o outro, ou que €1 pode representar mais do que o valor inclusive da inflação. Portanto, às vezes tenta-se mitigar e dizer que é um valor ridiculamente baixo, que não pesa nada, que não tira competitividade. Nós discutimos muitas vezes cêntimos neste negócio e nessas contratações. E, portanto, obviamente que este valor tem que ser visto na ótica do negócio e da competitividade. É tempo agora para um curtíssimo intervalo. Fique connosco.